desde 2008. É titular da 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, Casa da Mulher Brasileira, desde 29 de abril de 2015. Pós-graduado lato sensu em Direito Civil, área de concentração, Direitos Humanos difusos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2000. Pós-graduado lato sensu com especialização em Direito Constitucional pelo Centro Universitário de Campo Grande, UNAES, no ano de 2004. Participou da elaboração das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, feminicídios, no ano de 2015. Participou da primeira turma exclusiva para membros do Ministério Público da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais para Aperfeiçoamento Científico e Profissional no Instituto Brasileiro de Aperfeiçoamento Jurídico em 2015. Gestora da Meta-NASP Feminicídio 2016-2017 pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Coordenadora dos projetos desenvolvidos no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Meninas dos Olhos, Vozes, o protagonismo das mulheres indígenas, Sensibilize, Gestão, Patrulha Custodiados, Capacite-se e Rede. Doutora Luciana, por favor. A nossa segunda debatedora, a doutora Ariane Murad, é graduada em Direito, escolheu a área criminal para sua atuação no período em que permaneceu por 3 anos e meio no Ministério Público Estadual, é pós-graduanda em Ciências Penais, ingressou na carreira de delegado de polícia do Estado de Mato Grosso do Sul aos 23 anos, tornando-se delegado em Três Lagoas. Atuou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e atualmente é delegado titular da Casa da Mulher Brasileira. Doutora Ariane Murad. E a nossa terceira debatedora, doutora Regiane Alves Arruda, é graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, em 1995, especialista em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra, doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo em 2004, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora adjunta concursada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Universidade Católica Dom Bosco e da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul, professora convidada da Fundação Escola Superior do Ministério Público, advogada militante. Doutora Regiane. E, para nos brindar aqui com a palestra sobre o tema feminicídio, eu chamo a doutora Aline Yamamoto. Ela é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo no ano de 2013, tem especialização em Criminologia e Execução Penal pela Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, no ano de 2006, pós-graduação em Direitos Humanos e Mulheres pela Universidade do Chile, em 2008, foi coordenadora de projetos do Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente, ILANUD Brasil, tem experiência na área de Direito e Sociologia, com ênfase em Violência e Justiça Criminal, Infância e Juventude e Gênero. É consultora da área de enfrentamento à violência contra as mulheres, ONU Mulheres Brasil. Doutora Aline Yamamoto, por favor. Bom, senhores, como já foi passado, o tema agora é feminicídio, um tema de bastante relevância, em especial Mato Grosso do Sul, que, infelizmente, é ganhador em coisas que gostaríamos de ser perdedores, né, que são os índices de violência contra a mulher. Né? Então, eu passo a palavra aqui para a nossa palestrante pelo período de 40 minutos. Está com a palavra. Olá, bom dia. Bom dia a todas e todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Agradecer e parabenizar também, novamente, a iniciativa da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça aqui do Mato Grosso do Sul, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em discutir a temática da violência de gênero. Cumprimentar minhas colegas de mesa, com as quais estou muito feliz de poder debater esse tema. E já para iniciar, eu queria dizer que foi muito feliz a organização até das 2 primeiras mesas, porque é uma continuidade mesmo do que veio sendo discutido no tema anterior. Eu vou, inclusive, economizar o tempo e poder passar mais rápido por diversas questões para entrar mais diretamente na minha fala. Por favor. Não dá para passar, né? Tem que der. Tudo bem, não tem problema.
Bom, essa é a parte que eu não vou precisar me estender, que é a questão dos dados, do contexto global, que já foi trazido pela Joana. E ela mencionou rapidamente que a América Latina tem um cenário especial de atenção em relação às mortes violentas de mulheres. Porque, dentre os 25 países que têm taxas altas ou muito altas de feminicídios, 14 são da América Latina. E o mapa da violência também identifica isso, e no ranking dos 10 primeiros países com maior número de assassinatos de mulheres estão países, não exclusivamente da América Latina, mas especialmente da América Latina. Essa pesquisa também já traça uma correspondência entre as regiões que têm mais violência letal, em geral, com os altos índices de feminicídio. Então, isso nos leva a fazer uma reflexão que a violência contra as mulheres não está desconectada de um contexto de violência mais amplo que vivemos nas nossas sociedades. E que a impunidade é um fator especialmente preocupante quando nós falamos de assassinatos. Pode passar para baixo, na verdade. Obrigada. Eu queria, quando a gente fala de homicídios no Brasil, e aí eu queria só trazer, assim, essa vai ser uma parte menorzinha de dados, porque o Brasil ele ocupa um lugar especialmente preocupante de homicídios em geral, em todo o mundo. Quando a gente fala que em um ano quase 60 mil pessoas são assassinadas, o que a gente pensa, quem são essas pessoas? São homens, são jovens, são pessoas negras que são mortas com armas de fogo. Esse é o principal perfil predominante, né, em termos de quantitativas. Qual é a política pública, qual é a política criminal que o Estado brasileiro vai desenvolver para combater esse fenômeno? A gente fala de uma violência urbana muito forte, a gente fala do genocídio da população negra, jovem, né, que tem toda uma discussão que é fundamental a gente enfrentar relacionada ao racismo no nosso país. Onde as mulheres estão dentro desse cenário? As mulheres são 8% do total de homicídios no Brasil. E essa proporção ela é muito semelhante nos outros países também. Por ser quantitativamente um número reduzido no total, no universo de homicídios, aí a gente fala de novo da invisibilidade. Essas mulheres, então, em média, enquanto 60 mil homicídios ao ano, a gente tem mais de 4.500 mulheres assassinadas, o que dá uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 mil mulheres, que é onde coloca o Brasil em quinto lugar, num ranking de 83 países, com a maior letalidade de mulheres. A gente vem observando na última década que a letalidade também em relação às mulheres ela não é igual, ela perpassa por questões de classe, de raça, de idade. Então, a gente vê que, com muita preocupação, que, enquanto os homicídios de mulheres não negras vem reduzindo nos últimos anos, o assassinato de mulheres negras vem aumentando em 22%. Então, isso exige que a gente reflita sobre nossos fenômenos das desigualdades que perpassam o nosso país, que cruza não só a questão de gênero e raça, mas a questão de classe social também, e diversos outros fatores que estão presentes nas nossas vidas e na nossa sociedade. Então, do total das mulheres que são assassinadas, mais de 60% são negras. E outro dado que chama atenção é que mais de metade dessas mulheres foram mortas por familiares e 33% por um parceiro ou ex-parceiro. Esse fenômeno
é muito específico, é muito diferenciado do panorama das mortes dos jovens negros no nosso país. Pode passar para baixo. Outro dado que aparece para a gente refletir aqui conjuntamente, porque a gente está falando que esse contexto é específico. Os meios, como eu falei, de modo geral, a arma de fogo é a principal forma pela qual as pessoas morrem no Brasil. Mas, quando a gente olha os meios utilizados segundo o sexo, a gente vê que a proporção de mulheres mortas por armas de fogo é consideravelmente menor, embora muito alto, porque a gente tem uma grande problemática com o uso e o controle de armas de fogo no nosso país. Cerca de 48% das mulheres são mortas com armas de fogo e 73% os homens são mortos por armas de fogo. E que outro dado aparece? A arma branca, ou seja, faca, qualquer objeto pontiagudo, estrangulamento. Esses outros meios que aparecem com maior proporção, como meios utilizados para matar as mulheres, eles envolvem uma proximidade entre o autor da agressão e a vítima. Isso está conectado com o dado anterior que eu falei, que as mulheres estão sendo mortas por pessoas conhecidas, com relações de afeto, familiares, parceiros e ex-parceiros. O local da agressão também revela isso. As mulheres são predominantemente mortas em seus domicílios, uma porcentagem maior em relação aos homens, e uma porção menor na via pública. Isso para falar que, então, a gente está falando de fenômenos diferentes. Quando a gente fala de homicídio no Brasil, mulheres estão sendo assassinadas em contextos diferentes. E é por isso que a gente reflete, porque a gente precisa falar de feminicídio. Essa invisibilidade e essa pequena proporção quantitativa de assassinatos de mulheres em relação ao total de homicídios que acontecem no país e no mundo trazia uma falta de resposta do Estado. Então, a partir dos movimentos de mulheres, de ativistas, de movimentos feministas, essa problemática é trazida para o debate público. E aí, na década de 70, começamos a falar do conceito que surge nas ciências sociais, que seria feminicídio. Qual é o objetivo de nós falarmos em feminicídio? É dar visibilidade à discriminação, à opressão, à desigualdade e violência sistemática contra as mulheres, que, na sua forma mais extrema, culmina na morte. O assassinato das mulheres costuma ser o fim de uma cadeia de violência, de um ciclo de violência, e que, portanto, poderia ser evitado. E se é uma morte evitável, quem somos todos nós, em nossos diferentes espaços, que somos responsáveis por não evitar esse desfecho fatal? Então, a Diana Russell, na década de 70, traz esse conceito de feminicídio como um assassinato sexista de mulheres por homens, por motivos de ódio, menosprezo, prazer ou um sentido de propriedade sobre as mulheres. Desde então, diversas outras antropólogas, filósofas, acadêmicas, mulheres dos movimentos vêm trazendo esse debate a público. E o que eu destaco em 2000 é da antropóloga Marcela Lagarde, mexicana, é que ela insere um elemento crucial para a gente entender o feminicídio no contexto mundial, que é trazer o feminicídio como um crime de Estado. Porque o Estado, quando ele olha e ele sabe, tem conhecimento de todas essas mortes que estão acontecendo e nada faz para prevenir, para responsabilizar, para reparar os danos, ele também é responsável por essas mortes. E aí tem uma frase que eu vou ler rapidamente, mas traduz justamente essa ideia, que ela fala que há um feminicídio quando o Estado não dá garantias para as mulheres, não cria condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas casas, nos espaços de trabalho e de lazer. Mas ainda quando as autoridades não realizam com eficiência suas funções. Por isso, o feminicídio é um crime de Estado.
Pode passar para a próxima. E essa lâmina é simplesmente para lembrar que os movimentos de mulheres e feministas do Brasil sempre tiveram o feminicídio como uma grande pauta, como uma grande agenda para o debate público, para tratar de toda a discriminação que as mulheres sofrem e sofreram e toda a violência que nos atinge. Então, são alguns casos que ficaram muito conhecidos de assassinatos de mulheres, cuja defesa, cuja argumentação utilizada pela defesa nos processos judiciais era a legítima defesa da honra. Isso faz muito pouco tempo atrás, até que o Superior Tribunal de Justiça falou: olha, essa não é mais possível a gente aceitar esse argumento para justificar a morte de uma mulher. E a ideia que talvez nem todas as pessoas aqui presentes lembrem, mas essa frase, quem ama não mata, ela veio dessa movimentação das mulheres em denunciar que não se trata de um crime passional, não é um crime de amor, é um crime de ódio. Pode passar para baixo. No Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos, que a Joana trouxe, toda a histórica, como os instrumentos e os documentos vão nos falando sobre o fenômeno da violência. Em 2008, essa sigla, que é um pouco estranha, é o Mecanismo de Monitoramento da Convenção Belém do Pará. Em 2008, então, esse mecanismo também produz relatórios, é composto por especialistas independentes dos países, e ele produz relatórios de avaliação da implementação da convenção, produz recomendações, entre outras ações de vistoria e fiscalização da situação da violência nos países. Mas eu trago essa referência desse mecanismo porque ela traz um conceito que a gente começa a ver, começa a se multiplicar nos outros documentos, que fala que o feminicídio é uma morte violenta das mulheres por razões de gênero, que ela pode ser cometida no âmbito da família, da unidade doméstica ou qualquer outra relação interpessoal. Então, a gente vê um dos grandes avanços que a gente tem assistido nos últimos 30 anos, ou seja, é um período muito recente, como a Joana falou, de como a gente vem trazendo a questão da violência para o centro do nosso debate público, para o centro das ações de políticas públicas e de legislativas também. A gente ganhou em visibilidade da violência doméstica familiar. Mas a gente tem que dar um passo além. E o passo além é você entender que os feminicídios acontecem fora das relações íntimas de afeto. E que ela pode acontecer em qualquer lugar por pessoas desconhecidas da mulher. E que também envolve a tolerância do Estado, dos agentes do Estado, por ação ou omissão, na investigação, no processamento, no julgamento, na reparação daquele dano, sempre conectando, então, chamando para o Estado e para a sociedade em geral a sua parcela de responsabilidade em atuar frente à violência letal. E aqui, só para lembrar, que também foi um caso paradigmático na Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2009, que condenou o Estado mexicano por omissão e por negligência diante do assassinato sistemático de mulheres na Ciudad Juárez, em que centenas de mulheres e meninas eram assassinadas de uma forma muito parecida, eram sequestradas, violentadas, estupradas, estranguladas, e seus corpos eram deixados no espaço público. Não era uma violência cometida por relações íntimas de afeto. Era uma violência que tem um contexto da cidade, é uma cidade de fronteira, tem um contexto da sua conexão com outros crimes, outras situações de violações de direitos humanos, com narcotráfico,
e são feminicídios, e o Estado mexicano foi condenado porque a maioria desses casos não estavam sendo investigados adequadamente e nem punidos. Então, a impunidade era a resposta, ou seja, não havia uma resposta. E aí a professora Rita Segato, que ela é professora da UNB, ela veio e trouxe o conceito de femigenocídio, que justamente chama a atenção para os casos de feminicídio que não são cometidos por pessoas que têm uma relação interpessoal com as vítimas, que são cometidos de forma sistemática e que, portanto, também trazendo a narrativa e a importância de dar visibilidade para os fenômenos que a gente vem enfrentando. Em seguida, a partir de todo esse movimento da discussão dos movimentos, dos conceitos sociológicos, da contribuição e da visibilidade que todas em diferentes espaços os assassinatos de mulheres começam a ganhar, a gente vem a construção do conceito jurídico. E hoje a gente, como a Joana comentou, temos 16 países da América Latina que adotaram legislação penal para criminalizar o femicídio ou feminicídio. Existe uma variação na expressão, e isso é muito. Aí tem a parte toda do conceito sociológico da variação desse conceito, mas na legislação, basicamente, os elementos eles são muito parecidos, em termos de, mesmo usando a palavra femicídio ou feminicídio. E os elementos mais recorrentes que aparecem na legislação aqui nos países da América Latina é matar mulher por razão, condição de gênero, condição de mulher, pelo fato de ser mulher, uma relação de desigualdade de poder, por ódio, menosprezo e discriminação. Então, aquele meu primeiro slide falando por que é importante falar de feminicídio é porque as mulheres morrem de forma diferente, elas são assassinadas de forma diferente, porque isso ocorre em decorrência de uma discriminação sistemática das mulheres na nossa sociedade, uma relação desigual de poder, e que esses crimes são crimes de ódio. São crimes que eles são cometidos, e esse ódio ele aparece na cena do crime, ele aparece na forma de cometimento do assassinato dessas mulheres. O próximo slide eu vou passar muito rapidamente, porque, para quem ainda não conhece, é um texto da Lei 13.104, que inseriu, então, a qualificadora de homicídio no Código Penal. E, só para destacar que, realmente, no nosso Código Penal, está exemplificado, assim, tem o que se considera como razões de condição de sexo feminino, seria a violência doméstica familiar, o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A violência doméstica familiar, como eu disse, é muito mais facilmente identificável como feminicídio, mas o menosprezo e outras formas de feminicídio ainda estão muito pouco visibilizados pelo sistema, atuação do sistema de justiça em geral. Aí eu gostaria um pouco para fundamentar toda essa narrativa que eu venho falando, eu queria mencionar apenas 2 pesquisas que foram feitas com base nos processos judiciais, porque muitas outras pesquisas de percepção também foram desenvolvidas que trazem são muito reveladoras do porquê a gente continua vendo essa violência tão grave na sociedade brasileira, e a tolerância social a banalização e a naturalização da violência também aparece nessas pesquisas, mas eu queria destacar essas 2 para a gente pensar como o sistema de justiça tem respondido. A primeira pesquisa foi realizada em parceria com a SENASP, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, e a ANIS, que eles olharam para todos os laudos e boletins de ocorrência de assassinatos de mulheres no Distrito Federal, e foram atrás, a partir dos laudos, foram atrás dos processos. Elas conseguiram analisar 180 casos. Desses 180 casos, em apenas 17, a descrição pericial no laudo cadavérico trazia informações importantes
sobre as especificidades do homicídio. Falando sobre, então, a condição social da mulher, os indícios de violência doméstica, olhando para o fenômeno de forma mais ampla do que aquele fato individual. Trazendo elementos, portanto, um olhar diferenciado para aquela violência letal. Em 45% dos casos, dessas mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica familiar. Isso segue, então, os dados quantitativos, que mostram que cerca de metade dos assassinatos de mulheres acontecem nas relações íntimas de afeto. E esses casos, especificamente, os laudos, pela leitura da descrição dos fatos, essas mortes apresentavam mais características de crueldade. Então, não é apenas matar com um tiro, igual a Cida falou, são 30 facadas, a destruição dos seus órgãos genitais, a asfixia, a mutilação e inúmeras outras formas cruéis de impor uma tortura, um sofrimento antes da morte. Aí houve mais, também esse outro, só reforça, houve mais mortes entre a faixa etária de 20 a 24 anos e de mulheres solteiras e pardas, mulheres não brancas, que também reforça os dados quantitativos. Aí depois, a partir dos 180 casos analisados, a equipe de pesquisa chegou a olhar 36 ações penais em profundidade. E elas constataram que a agravante de violência contra a mulher só foi mencionada em 11 casos e só constou em 8 condenações. Esse é o percurso da a atuação do sistema de justiça revela muito o percurso de qual é a narrativa que se constrói e que vai se perdendo ao longo do processo. Como essa mulher foi morta, não apareceu, em poucos casos se aplica agravante de violência contra a mulher. E uma tendência também da magistratura em não aplicar essa agravante. As provas que explicitavam a violência de gênero não foram incorporadas como tal pelo Ministério Público. O réu, geralmente, em maioria dos casos, confessa o fato, mas não a intenção de matar, já que ele amava aquela mulher. Então, para a gente desconstruir essas narrativas. A instrução se centra mais na subjetividade da vida afetiva do casal do que em aspectos da violência de gênero. Então, o processo todo do julgamento de um fato tão inadmissível como é o assassinato de uma mulher, ele acaba ganhando contornos de discutir como era a vida mesmo do casal. Quem era aquela mulher? Será que ela merecia? O que ela fez? Quem era aquele homem? Se desconectando desse contexto mais amplo de violência que foi amplamente abordado na mesa anterior. Outra pesquisa aí poderia abaixar, que é só mais uma outra pesquisa também, com base nos processos judiciais, que foi feito pela Faculdade de Getúlio Vargas, em parceria com o Ministério da Justiça, que eles fizeram um estudo qualitativo com processos e acórdãos de 5 estados, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Paraná, e selecionaram, então, a partir de 198 acórdãos, chegaram a 34 processos. E aí eu queria trazer o que elas encontraram na leitura dos processos, porque ela ilustra o que a gente ouve de relatos, o que nós sabemos, e quem atua nessa área sabe do que estamos falando. Como morrem as mulheres? Com faca, com peixeira, com canivete, com socos, pontapés, garrafa de vidro, fio elétrico, martelo, pedra, cabo de vassoura, botas, varas de pescar, asfixia, espancamento, empalamento, cárcere privado, violência sexual, desfiguração. Não preciso nem falar do quanto isso revela um ódio à vontade de desconstruir aquela identidade das mulheres, e é por isso que a gente fala de feminicídios. Essa diversidade de instrumentos e meio aparece, então, diferentemente dos assassinatos de homens, que é predominantemente por armas de fogo,
e mostram que existe a imposição de um sofrimento às vítimas antes da sua execução. E por que elas morrem? E aí o que aparece no processo? Por que elas morrem? Inconformismo com términos de relacionamento, ciúmes, sentimento de posse. E isso, aquela frase que todas nós ouvimos, que é: se ela não é minha, ela não vai ser de mais ninguém. É comum, então, existir um histórico de violência doméstica, mas que é banalizado. Mas que casal não tem seus problemas? Ou então é utilizado para excluir a qualificadora de uso de recurso que torne impossível a defesa da vítima. Porque, afinal, se ela sofria violência doméstica, ela devia saber que, a qualquer momento, ela podia morrer. Então, ela poderia ter, né, se reagido. Então, não vamos aplicar essa qualificadora. Essa é a aplicação distorcida da resposta que o Estado dá, por meio e aí estou falando do sistema de justiça, especialmente, para esses casos de feminicídio. A próxima... apareceu já. As pesquisadoras dessa pesquisa também mostram que essa desigualdade de gênero raramente é considerada. Existe uma descontextualização do ato de violência e uma reprodução dos estereótipos na construção da imagem da vítima e do autor. Então, da vítima, a gente tem... o discurso vai da castidade à devassidão, e do autor, do provedor honesto ao explorador, da normalidade à monstruosidade. É isso que aparece nos julgamentos do tribunal de júri. É nesse lugar que a vida das mulheres estão sendo analisadas e julgadas. Falo retomando então aquilo que eu mencionei. O comportamento da mulher é central nos processos. O que foi falado na mesa anterior, as mulheres são culpadas pelo seu próprio assassinato. É comum também haver o reconhecimento do homicídio privilegiado, dizer que aquele autor da violência, aquele homem, agiu sobre violenta emoção, injusta provocação da vítima, quando, na verdade, esse histórico de violência mostra que existia ali, muitas vezes, essas mortes são premeditadas. Não existe injusta provocação da vítima, né? A magistratura tende a não considerar, como eu já falei, agravante de violência doméstica na dosimetria da pena, que foi outra constatação também da pesquisa anterior. Então, a próxima slide fala retomar, então, por que a gente vem, e aí, um esforço nos últimos 5 anos, especificamente, que a gente vê que feminicídio passou a ocupar certo espaço na agenda pública, por que a gente precisa falar de feminicídio? Para reforçar a responsabilidade da sociedade e do Estado na tolerância desses crimes. Não são crimes passionais. É um problema social que está afetando as mulheres por serem mulheres. E reforçar o compromisso de modificar a atuação do sistema de justiça calcada em estereótipos de gênero e de discriminação contra as mulheres. Porque combater a impunidade, e aí eu trouxe aqui uma fala do secretário-geral da ONU, o resultado da impunidade não é somente denegar a justiça às vítimas e sobreviventes, mas é reforçar as relações de gênero reinantes e reproduzir a desigualdade que afetam as demais mulheres e meninas. O próximo slide eu quero falar de uma iniciativa que a gente que a ONU Mulheres vem desenvolvendo em parceria com outras instâncias do sistema das Nações Unidas e, no caso aqui brasileiro, da Secretaria de Política para as Mulheres e Ministério da Justiça. Em razão de todo esse histórico de trazer à tona como as mulheres vêm sendo assassinadas nos países da região, por iniciativa e uma parceria da ONU Mulheres com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, foi elaborado um modelo de protocolo latino-americano para a investigação de mortes violentas de mulheres,
a partir, então, da análise de 18 outros documentos que vinham sendo elaborados no âmbito de diferentes países, para promover a mudança do olhar sobre a violência contra as mulheres, na busca por evidências, vestígios e provas que permitam que, no curso da investigação e no processo judicial, demonstrar as razões de gênero como causa da morte dessas mulheres. Esse foi foram 7 oficinas regionais que aconteceram nesse processo entre 2012 e 2014. Então, foi um amplo processo de consulta, com participação de profissionais especialistas de diversas áreas. E até que a gente tem, então, em 2014, esse modelo de protocolo. O Brasil, ele passou, então, a ser um país piloto a incorporar esse modelo de protocolo para a sua realidade nacional. E esse foi um projeto de iniciativa com a Secretaria de Política para as Mulheres e a ONU Mulheres, na adaptação do modelo de protocolo para o Brasil. Pode ir para a próxima. E, é óbvio, o Brasil foi um país piloto porque, não só em números absolutos, o Brasil é responsável pela por um número absurdo de todas as mortes de mulheres na América Latina. O Brasil, em números absolutos, pela população, ele lidera, assim, é desproporcional o número de mulheres assassinadas aqui. E também reconhecimento que o Brasil tem uma capacidade de resposta. Então, vamos olhar para esse documento e vamos adaptar para a nossa realidade, que foi o processo de elaboração das diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar as mortes violentas de mulheres com perspectiva de gênero, o feminicídio, partindo, então, de algumas premissas. É preciso incorporar a perspectiva de gênero em todo o fluxo do sistema de justiça criminal. Para isso, a gente precisa de uma abordagem interinstitucional. Porque a outra especificidade do Brasil, que não acontece em todos os países, é porque a gente tem, nos casos de crimes contra a vida, o julgamento pelo tribunal de júri. A gente tem uma parte a fragmentação também do sistema de justiça causa enormes respostas muito desconectadas, de distância da necessidade das mulheres, das demandas das mulheres, porque a gente tem, então, a Lei Maria da Penha, criamos as varas ainda não têm uma competência abrangente, conforme previsto na lei. Essas varas, então, lidam com a questão da violência doméstica familiar. A gente tem o júri, que está julgando as mortes os assassinatos de mulheres, que estão distanciados desse debate, muitas vezes, da violência doméstica familiar. E a gente precisa fazer com que todos os profissionais, todas as instituições entendam qual é a cadeia, qual é esse fluxo e como a sua parte influencia no final, em cada etapa. E por que uma diretriz nacional? Reconhecer que os órgãos estão todos eles, segurança pública, Ministério Público, magistratura, tem independência, tem a sua própria, na implementação das políticas de segurança pública e justiça, e que a gente precisa valorizar esse conhecimento também, valorizar a experiência de cada dessas instituições e nos estados também. Então, as diretrizes vêm com esse espaço de tornar flexível e adaptar para a realidade do Estado esse documento que a gente acabou de receber no nome de diretrizes. E um fim último de fortalecer a aplicação da lei de feminicídio, que foi um processo paralelo a toda a iniciativa da adaptação das diretrizes, e da Lei Maria da Penha. E o próximo slide é só para falar mesmo que essa primeira fase de implementação das diretrizes nacionais, que então foram finalizadas e lançadas em 2016, vamos ver como funciona então a adaptação do documento nacional para a realidade dos estados. Mato Grosso do Sul foi um dos estados piloto a fazer essa adaptação, junto com Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Cada um desses estados, os trabalhos evoluíram de forma muito diferente.
o maior desafio continua sendo o diálogo entre as instituições, a dificuldade de fazer um trabalho efetivamente conjunto, mas com avanços. Então, é possível dizer que, desde 2006 até agora, esse documento já ganhou vida, ele já está sendo apropriado, ele é conhecido por parte dos profissionais do sistema de segurança e justiça. E, junto com isso, foi feito também um curso de extensão, em parceria com a Universidade de Brasília, para formar, então, com base nesse documento, profissionais de segurança pública, do Ministério Público, do Judiciário e da Defensoria do Distrito Federal. Foi também uma experiência piloto que temos já todo o material com possibilidade para ser replicada em todos os estados. As diretrizes nacionais, então, eu queria só trazer alguns elementos delas. Quando a gente explica as diretrizes nacionais, a diretriz está falando para a gente olhar com uma perspectiva de gênero todas as mortes violentas de mulheres. Isso significa que qualquer morte violenta de mulheres, as diretrizes devem ser aplicadas. Usar a lente de gênero implica olhar para toda a morte violenta sem antes já olhar o fenômeno e falar, não, isso não é feminicídio, porque é o que já vinha acontecendo antes. E que isso abrange também a gente começar a olhar para os suicídios de outra forma, para os desaparecimentos de mulheres e as mortes. A esclarecer também, a gente precisa que as diretrizes poderiam ser aplicadas nesses casos também. Como identificar as razões de gênero? Existem inúmeras formas de expressões do poder masculino sobre o feminino, que nem todas, a gente não precisa ter todas juntas num caso só. Aliás, dificilmente a gente vai ter a reunião de todos esses elementos, mas são sentimentos de posse, de controle sobre o corpo, desejo, autonomia da mulher, a limitação da sua emancipação social, profissional, intelectual, a mulher como objeto de satisfação sexual, a manifestação de desprezo e ódio pela mulher e pelo feminino, que aparece muito nas formas de cometimento desses crimes. E esses são só exemplos. Esses exemplos que eu usei, ali não necessariamente se relacionam com violência doméstica familiar, porque é preciso a gente falar que a gente precisa expandir nosso olhar para o feminicídio para além desses casos. Em que etapa aplicar as diretrizes? Em todo o fluxo de justiça. Desde o momento de preservação do local do crime até o julgamento no Conselho de Sentença. É fazer com que todos os profissionais de segurança, de justiça, olhem para esse fenômeno, olhem para aquela morte com uma lente, entendendo que aquela morte ela não é um fato isolado e que ela está nesse contexto mais amplo de violência estruturante na nossa sociedade. Eu já estou finalizando, porque meu tempo também está acabando. O que a gente espera, o que se espera com a implementação das diretrizes? Evidenciar que essas mortes de violência de mulheres é uma violência baseada no gênero e é um crime evitável, e que o Estado tem obrigação de formular medidas de responsabilização adequadas, proteção, reparação e prevenção, e que sejam transformadoras dessa cultura de violência que foi amplamente debatida na nossa mesa anterior. E eu queria finalizar lembrando dos direitos das vítimas de violações de direitos humanos. Pode passar para o último slide. Que a gente fala muito em âmbito internacional, mas também em âmbito nacional, que é o direito à verdade, o direito à justiça e o direito à memória. O direito à verdade envolve conhecer as circunstâncias dos crimes, os motivos e os responsáveis por eles. O direito à justiça, que o Estado investigue os fatos e que sejam reparados os danos sofridos. E o direito à memória é não deturpar a memória das vítimas, que é o que a gente vê recorrentemente sendo feito. E aí, aqui, eu queria terminar lembrando do assassinato de Marielle Franco, que ele traz e ilustra muito a necessidade do direito à verdade, à justiça e à memória. No dia seguinte, após o seu assassinato,
surgiram inúmeros boatos buscando justamente afetar o direito à memória dela, de que ela... E aí a gente tem toda uma discussão em fenômeno das notícias falsas que se alastram e que está nesse contexto de ódio e de falta de diálogo também trazido na nossa mesa anterior. Que a gente nunca se esqueça que as vítimas de violações de direitos humanos, que as vítimas de violência, e as mulheres, no caso especificamente, têm esse direito, a verdade, a justiça e a memória. Então, é essa mudança que a gente espera que o Estado brasileiro e que todos os demais países possam assumir, e cada um de nós, porque todos nós somos responsáveis, desde o nosso, não só quem... Eu falei muito da perspectiva da justiça, porque vem sendo problematizada bastante como a resposta tem sido ineficaz, mas todos e todas nós temos responsabilidade em cada um desses elementos. E temos que ser responsáveis pelo que falamos, né? As mulheres merecem discutir o merecimento de uma morte. Cabe nesse contexto de violência? Então, acho que é isso que eu queria trazer para a nossa reflexão, para o nosso debate. E fico aqui à disposição. Agradeço novamente a paciência. E acho que não sei se foi muito chato. A minha apresentação é muito menos interessante que a da Joana, em termos estéticos, inclusive. Mas espero que a gente possa contribuir para esse debate. Obrigada. Bom, para iniciarmos os debates, então, eu passo a palavra para a doutora Luciana Amaral Rabelo por 10 minutos. Depois dessa fala da Aline, impressionante o que a gente pode acrescentar em relação aos delitos de feminicídio. Primeira coisa que é o mais importante, a visibilidade para essas mortes. E como que a gente vai dar visibilidade para essas mortes? Com pesquisa começando na academia, com o estudo dessas mortes pela academia. Isso é um convite aqui para as acadêmicas da Universidade Federal, acadêmicas e acadêmicos. É importante se debruçar sobre esses crimes, principalmente no nosso estado, que nós temos um índice alto, infelizmente, para que a gente possa entender as causas da violência contra a mulher, mas também compreender qual tipo de punição, qual tipo de resposta o nosso Estado está dando para essas mortes. Se estamos chegando a essa verdade, se estamos respeitando a memória dessas vítimas. Quando se fala do caso da Marielle, o que está acontecendo com a Marielle hoje acontece com todas as vítimas de feminicídio. Todas. Ela não é uma exceção, ela é a regra, infelizmente. Desde a hora da morte da vítima, você já tem evidência lá na lavratura do boletim de ocorrência, no momento do crime, no local do crime. Ela morreu porque ela estava traindo o marido, ela morreu porque ela não respeitava o marido, ela morreu pela vida como ela levava. A culpabilização da vítima. Quando um homem morre, se ele está na situação de dívida de droga, ou num bar, ou morreu por causa de briga de rua, a gente não vê essa culpabilização do homem. Morreu porque estava no bar. É muito difícil isso, num inquérito e na hora do crime, ter essa culpabilização durante o processo. Eu faço o levantamento dos delitos de feminicídio desde 2015, quando começou a lei, o mapeamento no Estado. E esse mapeamento é feito como? Olhando boletim de ocorrência por boletim de ocorrência, inquérito por inquérito, processo, até a condenação final. O que nós temos de boa notícia no Mato Grosso do Sul? Que as diretrizes estão sendo aplicadas por todas as instituições. Houve capacitação em todas, absolutamente todas as instituições. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Defensoria Pública. Na OAB teve capacitação também, magistratura. Todas as instituições abraçaram essas diretrizes e resolveram implementar no âmbito das suas instituições. Por isso que Mato Grosso do Sul, apesar de ter um índice alto, nós estamos conseguindo punir os agressores e punir da forma devida. Digo isso porque, dos delitos de 2015, todos já foram
apurados através de inquérito policial. O que isso quer dizer? Que dos delitos ocorridos no Mato Grosso do Sul de feminicídio, tentativa de feminicídio, em 2015 nós tivemos 38 boletins de ocorrência relatando feminicídio ou tentativa de feminicídio, sendo 17 consumados e 21 tentados. De todos esses delitos, todos já foram apurados via inquérito policial, já estão em processo judicial, e vários já foram, inclusive, julgados pelo Tribunal do Júri. Nós temos a apuração de que, pelo Tribunal do Júri, do ano de 2015, espera só um momentinho, 2017, 2015... Julgados pelo Tribunal do Júri, nós já temos 52% dos delitos julgados e 48% em outras fases do processo judicial. Não temos nenhum mais na delegacia de polícia, todos já foram relatados em inquérito. Desses que já foram julgados em 2015, condenação sem a qualificadora do feminicídio, nós tivemos 13% dos delitos. Condenação por feminicídio, 67% já houve a condenação por feminicídio. Condenação pelo júri, mas a desclassificação para outro tipo penal, por exemplo, ter condenado no homicídio simples, ou ter condenado numa lesão corporal, ou mesmo quando era o homicídio, ter condenado por um homicídio culposo ao invés de homicídio doloso, em 13%. E nós tivemos, em 7% dos casos, absolvição imprópria, que é a aplicação de medidas de segurança, em um caso só, na realidade. Em 2016, nós tivemos um aumento no número de casos, infelizmente, foram 96 ocorrências, sendo que em 2015 a gente começa a contar a partir de março, 2016 é o ano inteiro, né? Dos 96 boletins de ocorrência, 36 por feminicídios consumados e 60 por feminicídios tentados. Mas o que é o dado bom em relação a isso? Em 2015, a partir da lei, devido às várias capacitações, não só no âmbito do Ministério Público e da magistratura, e principalmente da Polícia Civil, aumentou-se o número de boletins de ocorrência em que houve a inclusão da qualificadora. Esses delitos saíram da invisibilidade. Quando antes eram registrados lá na polícia como homicídio simples, passaram a ser registrados como qualificado. Então, houve um aumento assim, no número de denúncias com a qualificadora de feminicídio, mas isso é importante também para dar visibilidade a esses crimes. Em 2017, foram 86 ocorrências, sendo 28 delitos consumados, e 59 tentativas. Em um dos boletins de ocorrência havia uma morte consumada e uma tentativa no mesmo boletim de ocorrência. Em 2018, nós já temos todo mundo espera a cura do mal consumados e a 12 loucura tentativas de finge que feminicídios no isso estado. tudo é Qual que é o dado bom? normal. Que a gente tem que ter um dado bom desses números tão altos. Finjo No ter ano passado, em Campo Grande, das mortes de feminicídio consumados em Campo Grande, apenas uma vítima O tinha mundo medida vai protetiva. girando cada As vez demais mais vítimas sequer tinham boletim de ocorrência. A Isso gente demonstra espera do mundo que a medida e o protetiva mundo protege espera de que nós temos deferidas mais de 10 mil medidas protetivas. Então, o fato da mulher ir até uma delegacia de polícia, até a DEAN, ir até a Casa da Mulher Brasileira, no caso de Campo Grande, ter feito o registro de ocorrência, ter buscado a medida protetiva, a proteção judicial pela medida protetiva, impede que ela venha a sofrer uma violência mais grave, que, no caso, é o feminicídio. Atualmente, em 2018, desses 9 delitos consumados, em 2 casos um caso havia medida protetiva deferida judicialmente, e em outro caso a vítima tinha feito o pedido de medida protetiva e ela não tinha sido apreciada ainda judicialmente, porque ela não tinha sido encaminhada da delegacia. Em Campo Grande, nenhuma tinha medida protetiva. Isso significa que a medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha com a fiscalização da medida, a fiscalização judicial também da medida protetiva, porque se descumpre a medida protetiva, tem condições de ser pedida uma prisão preventiva e a decretação da prisão preventiva, ou o uso da tornozeleira eletrônica por alguns agressores. Isso reduziu em muito o feminicídio e os números de tentativa de feminicídio. Por outro lado, com o levantamento desses dados, a gente verifica que, quando ocorre a morte de uma mulher,
ela ocorre porque está havendo falha dentro do sistema de justiça. E quando eu falo sistema de justiça, é desde a fase policial até a fase judicial, passando por todas as instituições. Então, o que é importante do levantamento? A gente está fazendo esse levantamento com o perfil da vítima, perfil do agressor, e verificando onde houve a falha. Porque, quando há a falha não só numa instituição, a falha na polícia, a falha no Ministério Público, a falha dentro do Poder Judiciário, porque não houve a proteção integral dessa mulher, que poderia ter sido feita por todas as instituições. E, muitas vezes, quando há a morte da mulher, houve uma falha no sistema todo. Ou porque o promotor não denunciou corretamente, poderia ter colocado a qualificadora e não colocou, ou porque não pediu a qualificação pela qualificadora e deveria ter pedido. Então, tudo isso vai resvalar lá na frente por uma condenação menor ou até mesmo a ausência de condenação. No Mato Grosso do Sul, os delitos estão sendo condenados, e a nossa busca dentro do Ministério Público é não só para que haja um melhor cuidado desde a fase policial na investigação dessas mortes, mas, principalmente, que essas mortes sejam denunciadas de forma correta, que haja a punição e o pedido de condenação de forma correta, para que essas mulheres que foram vítimas de feminicídio tenham a resposta correta do Estado. E nós todos, todas as instituições, toda a rede de atendimento representa o Estado. Então, quando um falha, todos nós falhamos. O meu trabalho depende do trabalho da polícia e depende do trabalho do judiciário. A mesma coisa, o trabalho da polícia não vai ser feito sozinho. Não adianta ter uma investigação espetacular e o promotor não denunciar corretamente, ou não cuidar corretamente do processo. Então, é responsabilidade de todos nós, enquanto pertencentes da rede de atendimento, fazer com que essas diretrizes sejam corretamente aplicadas e, principalmente, que a nossa lei penal e processual penal seja corretamente aplicada para que esses delitos sejam investigados devidamente. É isso que a gente chama de devida diligência. Quero deixar aqui, como forma de debate, a gente discutiu muito sobre os números, sobre os dados. O que fazer para diminuir essas mortes? Na prática, o que é necessário? Você já falou vários aspectos aqui, mas o que é necessário na prática, do ponto de vista legal? Acho que a gente já evoluiu muito com a Lei Maria da Penha, com a Lei do Feminicídio, mas precisamos de novas leis, principalmente em relação aos direitos reprodutivos, que não temos no nosso país ainda. Mas o que nós precisamos evoluir ainda, além dos direitos reprodutivos, na nossa legislação, para que essas violências sejam diminuídas? Passo a palavra para a doutora Ariane Murad. Muito bom dia a todas e a todos. Queria agradecer à Coordenadoria da Mulher, na pessoa da doutora Jaqueline Machado, pelo convite. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a palestrante pelo brilhantismo da explanação. Vou fugir um pouquinho ao tema para expor alguns números da violência doméstica na nossa capital, desde a criação da casa. Foram 7.237 boletins de ocorrência de violência doméstica em 2016, 7.326 em 2017, e neste ano de 2018 foram 2.010 boletins de ocorrência registrados até às 8h30 da manhã de hoje. Desses 7.000 do ano passado, tivemos 1.200 agressores indiciados aproximadamente. O que a gente tem percebido, e aqui é uma oportunidade que eu aproveito para chamar a todos, a gente não tem conseguido testemunhas que falem em favor dessa mulher. E desde o mês de março, nessas palestras aí do mês da mulher, o meu chamamento é à população para dizer que segurança pública não é só direito nosso, é dever de todos. Então, a gente chama essa testemunha, intima, e é aquela história, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher e a gente não vai testemunhar. E é o que ocorre também nos casos de feminicídio. Eu vou até mencionar o nome de uma vítima. A gente teve, no ano passado, o caso da Bruna dos Santos Porfírio, no dia 4 de novembro do ano passado. Ela tem palestrado, tem mostrado seu rosto. 4 testemunhas viram a Bruna sair da residência sendo agredida com um capacete, um pé de cabra. Ela teve a massa encefálica exposta, afundamento de crânio.
e ainda estava falando e pedindo socorro, e o agressor dizendo, não, mas ela estava com um amante dentro de casa, eu a peguei me traindo. E, de imediato, essas testemunhas falaram, não, você teve o que você mereceu. E saíram de perto e se recusaram a testemunhar e negaram socorro a essa mulher. E ela não tinha ninguém dentro de casa. Esse cara estava agredindo a mulher simplesmente porque ela queria terminar o relacionamento, porque há 7 anos ela vinha sofrendo violência doméstica. Então, a gente precisa entender que a violência doméstica é questão pública, é um dever de todos. A gente precisa trazer essas testemunhas, sim, para a delegacia, para o judiciário, para serem a voz dessas mulheres. Já neste ano, como a doutora Luciana falou, tivemos aí 9 casos de feminicídio consumado e 12 tentado. Na capital foram 3 feminicídios tentados e 1 consumado. Todos os agressores da capital, desde que assumimos a Delegacia da Mulher em 2016, todos os agressores de feminicídios, todos os autores de feminicídio foram presos, identificados, tanto dos tentados quanto os consumados, os inquéritos relatados já e encaminhados ao judiciário. Com relação ao que a Aline mencionou de ser um crime de Estado, realmente a gente sente o peso da responsabilidade da morte dessas mulheres, e a primeira coisa que eu corro para ver é se essa mulher tem a medida protetiva decretada, porque, enquanto agente de Estado, a gente se sente realmente na missão de proteger essa mulher, e felizmente ou infelizmente, apenas uma tinha essa medida protetiva decretada. A gente precisa, sim, dar nome e dar visibilidade a este tipo de crime, e fazer encontros como este. Era a meta da ENASP, fazer a integração das instituições para, já desde a preservação do local de crime até o julgamento pelo tribunal do júri, falarmos a mesma linguagem de gênero, né? Porque às vezes é aquele detalhezinho do local do crime que é importante para o promotor dizer no plenário do júri para a condenação daquele agressor. Então, são oportunidades como essa que são importantes para a gente debater e discutir. A Polícia Civil tem atuado ali na Casa da Mulher Brasileira desde sua implementação, e permanecemos lá 24 horas no plantão e estamos à disposição. E eu queria trazer uma questão que havia uma portaria do nosso delegado-geral com relação aos transexuais para serem atendidos na Casa da Mulher. E isso também é discutido com relação ao feminicídio. Aí eu gostaria que a palestrante explanasse a sua posição para nós. Tá? Obrigada. Por fim, a doutora Regiane Alves Arruda para a sua contribuição. Bem, inicialmente quero cumprimentar a todos e todas que aqui se encontram, em especial parabenizar a doutora Aline, dar as boas-vindas por estar aqui em Mato Grosso do Sul. Não sei se é a primeira vez, mas seja sempre bem-vinda. Dizer da minha grata satisfação de estar ao lado aqui da doutora Luciana, doutora Ariene, e em especial da doutora Ariene, que foi minha querida aluna, orientanda de monografia, aluna nota 10. Tenho certeza que, justamente em razão disso, está exercendo com maestria a função, o papel de delegado de polícia, e, com certeza, aprimorando os trabalhos na Casa da Mulher. Na verdade, eu vou me abster de fazer considerações acerca do tema e vou, na verdade, fazer algumas provocações. Eu gostaria que a ilustre palestrante respondesse, desse sua opinião, enfim. Até mesmo porque eu, como professora aqui na Universidade Federal, como advogada, eu também gostaria de saber o que o pessoal de lá dos grandes centros, né, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, estão pensando sobre alguns aspectos relacionados à Lei Maria da Penha. Primeiramente, nós sabemos que o grande avanço da Lei Maria da Penha, pelo menos no meu ponto de vista, se refere justamente às medidas protetivas de urgência. Em relação a essas medidas protetivas, eu chamo a atenção para 2 aspectos. No final do ano passado,
se estava propondo uma modificação na Lei Maria da Penha com a finalidade de fazer com que os delegados de polícia tivessem, então, atribuição para determiná-las, para decretá-las, e não apenas os magistrados. Essa proposição ela foi vetada pelo presidente Michel Temer. Então, eu gostaria de saber qual a opinião da palestrante em relação a esse aspecto. Se realmente existe uma reserva de jurisdição, ou seja, isso é apenas uma competência do juiz, ou isso pode ser e deve ser estendido às autoridades policiais, justamente em razão da proximidade com a vítima. Esse é o primeiro aspecto. Em relação também às medidas protetivas, na data de ontem, foi publicado no Diário Oficial da União uma modificação na Lei Maria da Penha, considerando agora como crime de desobediência o descumprimento de medidas protetivas. Na verdade, nós tínhamos na jurisprudência uma discussão a respeito disso. O Superior Tribunal de Justiça já havia se manifestado no sentido de que não configurava o crime. Alguns tribunais da federação ainda mantinham a posição de que era crime, e ontem colocou-se um ponto final nessa história. Agora, de fato, é crime de desobediência, e com a pena de até 2 anos, consequentemente, se trata, a princípio, de uma infração de menor potencial ofensivo. Pergunto, então, para a ilustre palestrante se ela acha que, neste aspecto, este crime de desobediência, cometido em relação ao descumprimento da medida protetiva, vai sofrer a incidência da Lei 9.099? Vai para juizado especial criminal? Gostaria de saber a opinião. E, em terceiro lugar, também faço aqui uma provocação em relação à competência para julgamento do crime de feminicídio. Nós sabemos que, como crime doloso contra a vida que é, necessariamente deve ser julgado pelo tribunal do júri. E o júri, ele tem representantes da nossa sociedade. E aí vem a questão. Uma sociedade marcada pelo machismo, pelo discurso de ódio, pelo preconceito em relação à mulher, pelo valor de subestimação do papel da mulher, uma sociedade que promove a execração pública de uma presidente da República, que tenho certeza que, se fosse um presidente, não sofreria tanto em relação às suas palavras, em relação às suas opiniões. Uma sociedade que ontem se revelou bem machista no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente observa no Facebook a quantidade de posts criticando a ministra Rosa Weber, e justamente a gente percebeu uma extrema grosseria por parte do ministro Marco Aurélio e ministro Lewandowski em relação à sua posição, justamente por ser contrária a deles. Então, nessa sociedade marcada em especial pela vulnerabilidade feminina, ainda é interessante mantermos o feminicídio sendo julgado pelo tribunal do júri? Já que o júri será composto justamente de pessoas desta sociedade que apresenta tantas mazelas. Então, são essas as minhas provocações. Espero ter contribuído de alguma forma para o debate. Bom, eu vou acrescentar a pergunta, então, que foi feita aqui pelas pessoas que estão presentes. É uma pergunta apenas. Aí passo a palavra à palestrante, que já encerra com as respostas a tudo. A pergunta é a seguinte: as mulheres trans entrariam nas estatísticas de homicídios e feminicídios no mapa da violência? Se não, qual seria o instrumento para que sejam inseridas? Bom, muitas perguntas. E talvez a gente não tenha o tempo suficiente aqui para esgotar esse debate, que é muito amplo, justamente porque não é à toa, quando a gente fala de feminicídio, a gente fala de toda essa cadeia de violência, fala de Lei Maria da Penha, fala de júri. E aí eu queria, um pouco na ordem, vou fazer comentários um pouco mais breves pelo tempo, mas fico sempre à disposição para a gente refletir conjuntamente, mais que nada. O que a Luciana fala, o que a gente precisa para reduzir essas mortes? Aí eu retomo a mesa anterior,
quando a gente fala de cultura de violência. A minha fala foi muito centrada no sistema de justiça, mas a gente precisa sempre refletir que o sistema de justiça vai sempre atuar depois que o fato aconteceu. Então, a gente está falando de um sistema de resposta à violência e não de prevenção, embora haja, óbvio, efeitos preventivos na atuação da justiça. A justiça ela é didática, e quando a gente fala, e eu já faço uma conexão com a pergunta sobre o julgamento pelo júri. O júri, então, justamente, como tem pessoas leigas que participam do conselho de sentença, o papel do Ministério Público, da defesa e do magistrado, ele é fundamental, porque ele não só está informando, ele está lá falando com essa sociedade marcada pelo machismo. Então, o que a justiça comunica, ela está nesse ciclo de construção do machismo, de reprodução dos estereótipos, para o bem e para o mal. Assim, para o mal, porque no sentido de que a gente vê que muitas vezes esses estereótipos são reproduzidos e que são os estereótipos que estão presentes na sociedade, porque são pessoas que somos todos nós parte dessa cultura. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de que uma atuação exemplar desses profissionais também tem efeito muito didático, tem efeito pedagógico de como falar sobre esses crimes. Então, o que é necessário para reduzir essas mortes? Aí a gente tem que realmente ampliar nosso olhar para a questão da prevenção, que é falar de cultura de violência, é falar de gênero nas escolas, é falar de construção social, de discriminação, de desigualdade, em todos os âmbitos, espaços que nós vivemos, no trabalho, nas escolas, nas ruas. O direito, a Cida falou do direito à cidade, como as mulheres estão sendo participando e como é o direito das mulheres de viver, de estar no espaço público e quanto nós somos considerados, o nosso olhar, as nossas necessidades na construção das nossas cidades e de todas as políticas públicas. A gente tem, como na ONU Mulheres, vários projetos que focam a questão da prevenção, e eu acho que a gente vem evoluindo com experiências, porque a gente precisa conseguir também avaliar essas experiências, porque a prevenção ela fica muito abstrata quando a gente fala, vamos falar de gerino na escola, mas como a gente vai medir isso? Como a gente mede a mudança dessa cultura? E aí chamar para a responsabilidade de que todas nós somos parte disso, porque dizer e falar isso no WhatsApp da sua família, no bar junto com seus amigos, e reproduzir esses estereótipos o tempo todo, a gente está construindo essa cultura de violência. Então, é preciso olhar para a prevenção, para a reparação do dano, que é algo que a gente tem uma cultura muito incipiente. Reparar é um dano, depois que ele acontece. Para punir, e aí eu queria chamar a atenção para a questão da punição, para a limitação, a gente tem as pesquisas de percepção, que as últimas aparece muito claramente, a sociedade condena a violência doméstica e familiar. Ninguém acha que uma mulher não tem que denunciar, ninguém acha que essa violência tem que ficar impune. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, quando se deparam com alguns elementos que revelam um machismo, que revelam estereótipo, existe essa aparente desconexão entre talvez a roupa que ela estava usando não fosse apropriada, né? E talvez ela tenha sido estuprada por conta disso, porque estava bêbada, etc. Então, essas mensagens elas estão ainda muito superficiais na nossa sociedade, porque a gente também tem que olhar para nossas sociedades são muito punitivistas. A gente vê isso não só no Brasil, em todos os outros espaços. Muito pouco se autorresponsabilizando, fazendo parte, olhando para si e para o seu próprio papel em cada âmbito de atuação, para a reprodução dessa violência, que ela é sutil, mas ela é cheia de tortura e de mortes também. Então, é isso. Desculpa
porque falar sobre redução de todas as questões de violência, a gente abriu um amplo leque de ações que a gente precisa enfrentar em todos os âmbitos. Aplicação do feminicídio à população trans, que foi a pergunta da Ariane, e também da pessoa que indagou, a gente, só um relato muito breve, a proposta de alteração de inclusão do feminicídio no Código Penal trazia a expressão matar uma mulher por sua condição de gênero. No último minuto, foi trocada a palavra gênero por sexo feminino. Já nessa linha do que a gente vem observando, foi na mesa, na hora de aprovação, a época presidente da Câmara, Eduardo Cunha, trocou a palavra gênero por sexo feminino. E aí logo veio toda a primeira reação, foi sim da população, do movimento, das militantes, falando: estamos excluindo então a população trans, estamos falando só das mulheres cisgênero. E o nosso entendimento, desde o início, foi dizer que não. Que existe aí, como todas as leis estão para ser tiradas do papel e construída a sua interpretação sobre ela, é o papel de cada um de nós fazer isso. Dizer condição de sexo feminino não está dizendo que as mulheres trans não vivem essa condição. Elas vivem, e a violência, muitas vezes, que as mulheres trans sofrem, está intrinsecamente conectada com a questão da identidade feminina. E já temos algumas experiências em alguns estados, em São Paulo, em que foi, sim, aplicada a qualificador de feminicídio para uma mulher trans. Então, isso é plenamente possível, isso é uma construção de vocês que estão na ponta atuando, de construir esse processo de aplicação da lei. E, deixa eu ver, bom, aí a Regiane trouxe várias questões bastante importantes de ser debatida, que é a questão do projeto de lei para a concessão das medidas protetivas. Realmente existe um dos grandes méritos da Lei Maria da Penha é a proteção, mas a gente vê, até pela aplicação, e os estudos e as pesquisas mostram como ainda estamos muito aquém de conseguir garantir essa proteção, porque a medida protetiva não é um papel e nem uma assinatura num papel. Para sair disso, e aí o caminho que leva a esse papel, até a própria intimação, o autor saber que ele deve não se aproximar, por exemplo, da mulher, existe um caminho a ser percorrido que muitas vezes nem não chega a ser percorrido por questões burocráticas do funcionamento da justiça, por falta de oficial de justiça para intimar. São coisas do dia a dia, da necessidade de a gente aprimorar e tirar a lei do papel e fiscalizar. Como a gente fiscaliza essas medidas? Isso vem tudo, e aí acho que esse é o contexto do projeto de lei para permitir, então, agilidade nesse processo, que as próprias autoridades policiais possam conceder essas medidas. Na época que estava em debate esse projeto, eu não estava na ONU Mulheres, mas sei que houve uma nota de expressando uma preocupação, na verdade, porque nós valorizamos absolutamente a atuação das delegadas, fundamentais, que são uma das principais portas de entrada para essas denúncias, para essa violência. Mas, justamente como a falta de efetividade na proteção das mulheres, ela parte de a gente olhar para o sistema todo, complexo que é, e essa cadeia de pequenos atos que é necessário para a gente garantir a segurança, e não necessariamente a concessão imediata pela autoridade policial resolveria essa questão. De outro lado, tem sim a discussão de ser uma medida restritiva de liberdades, assim, né? E como a gente tem o judiciário, então, como um grande guardião dos direitos, né? E que, portanto, seria exclusivo esse papel de fazer essa restrição de direitos às pessoas, às liberdades individuais. Então, eu queria
manifestar essa preocupação, sim, que sempre houve, no sentido de em que medida a gente está resolvendo realmente um problema. E aí eu quero só lembrar que são inúmeros projetos de lei que querem alterar a Lei Maria da Penha. E lembrar que a Lei Maria da Penha não foi aplicada ainda na sua integralidade. Ela está muito aquém de ser aplicada. Então, com isso não estou dizendo que exista uma blindagem, de uma impossibilidade de a gente olhar criticamente para a realidade e conseguir pensar em como a gente aprimora essa lei. Todas as leis podem e devem ser aprimoradas. Mas a gente tem aí um longo caminho fundamental de tirar a lei do papel ainda. O crime de desobediência, acho que foi realmente uma demanda muito discutida em todos os fóruns de juízes e de promotores também, né? A importância de que o descumprimento da medida não ensejasse uma ação mais efetiva por parte do Sistema de Segurança e Justiça, como, por exemplo, a prisão. Mas foi uma alteração muito recente e, pela pena, muito provavelmente vai estar incluída na aplicação da Lei 9.099. Né? Ainda que... eu acho que é isso... e aí tem toda uma construção, porque acabou de ser alterada, né? Que eu acho que é isso que acho que a própria Luciana pode... É a conexão com a Lei Maria da Penha. Sim. Mas acho que a Luciana pode falar mais claramente sobre isso. E a questão também que eu acho que a Luciana gostaria de falar, que eu só salientei rapidamente, é a questão da competência para os crimes contra a vida, se é mais interessante manter o julgamento pelo júri ou não. Essa é uma discussão super complexa de a gente olhar para como funciona o nosso sistema de justiça em geral e se a gente mantém ou não esse sistema. Acho que, para além da questão do feminicídio, é um amplo debate que eu acho que a gente não tem mais, que eu não tenho mais tempo, porque ele se esgotou, mas eu queria só, se pudesse, então, até se todos quiserem comentar brevemente, eu sei que está estourado o tempo, mas obrigada. Rapidamente, então. Eu vou comentar rapidamente. Em relação ao crime de desobediência, que finalmente é crime de desobediência, não tem mais essa discussão, porque se criou um tipo penal que o descumprimento de medida protetiva agora é considerado crime de desobediência. Então, criou um tipo só para esse fim. Em caso de descumprimento de medida protetiva, o agressor que descumpriu a medida protetiva, ele vai estar sujeito a uma punição de até 2 anos, é um crime, e o promotor vai poder oferecer a denúncia. O que a gente entende, assim, a minha opinião pessoal, e sei que a doutora Ariane compartilha disso, se houver o descumprimento da medida protetiva, não há lógica de se encaminhar esse delito de desobediência para o juizado especial. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha veda, em casos de violência doméstica e familiar, a aplicação da Lei 9.099. Então, vai estragar todo o sistema. A gente tem que olhar todo o sistema. Se todos os delitos da Lei Maria da Penha, que são delitos antigamente de menor potencial ofensivo, ameaça, injúria, são pela violência doméstica, processados pela vara de violência doméstica, e o impedimento da aplicação da Lei 9.099 não vai para o juizado, não tem porquê o crime de desobediência que decorre de uma violência doméstica, que, na realidade, quando o agressor desobedece, ele está praticando uma nova violência doméstica, não há como ele desobedecer sem praticar uma nova violência doméstica, não tem porquê ir para a lei do juizado, Lei 9.099, não pode ser aplicado. Vara da violência doméstica familiar. Em relação ao Tribunal do Júri, eu sou uma defensora do Tribunal do Júri. Fiquei 12 anos no Tribunal do Júri. Cheguei a fazer júri de feminicídio também. E eu acho que a nossa sociedade é muito justa. Extremamente justa. Pelo meu levantamento, estão sendo condenados. É muito difícil excluir a qualificadora. Pelo contrário, quando há exclusão da qualificadora, muitas vezes é porque o promotor pediu para excluir, ou porque não tinha as provas suficientes, não foram levantadas nem no inquérito, nem no processo. Por quê? Porque não se questionou sobre violência de gênero, a forma como foi perguntado, se ficou se pensando na vida íntima do casal e não se pensou em questionar o histórico de violência. Isso não veio para os autos históricos de violência que aquela mulher vivia, não veio para os autos das testemunhas dizendo que ela sofria violência psicológica, que, apesar de ela nunca ter
foi procurada a delegacia de polícia, ela não foi porque ela era ameaçada, porque ela tinha medo. Então, isso não veio para o processo de alguma forma. E se não veio, é por culpa de quem? De todos os operadores do direito que participaram daquele processo. Obviamente que é responsabilidade não só do promotor de justiça, do magistrado, do defensor público, o respeito à memória da vítima, inclusive no tribunal do júri, principalmente no tribunal do júri. Não pode o promotor de justiça chegar lá no tribunal do júri e dizer que a mulher foi morta, foi assassinada por conta da roupa curta, ou porque ela traiu o marido. O promotor de justiça ele tem que estar capacitado, ele tem que estudar, tem que entender de violência de gênero e tem que ir lá no tribunal do júri explicar o que é ciclo de violência para os jurados, porque senão os jurados não vão saber. Em relação de tirar o feminicídio do tribunal do júri, vamos colocar na vara comum para o magistrado também, o magistrado ou magistrada, também está imbuído da cultura machista, também vive nessa mesma sociedade. Talvez seja até pior. Eu acho que 7 cabeças pensam melhor que uma cabeça, no caso do Tribunal do Júri. Então, assim, eu continuo a defender muito o Tribunal do Júri para crimes contra a vida. É, assim, 12 anos diuturnamente trabalhando no Tribunal do Júri, mas eu acho que, para esses delitos de feminicídio, a gente só vai conseguir mudar a nossa sociedade, principalmente as condenações, se todos, é responsabilidade de todos, inclusive dos advogados. A OAB fez capacitação com os advogados criminalistas para que também no tribunal do júri tivessem cuidado no uso da linguagem, no levantamento de argumentos, para que não trouxesse esse argumento à culpabilização da vítima. Ela morreu porque ela é culpada pela própria morte dela por conta dela ter traído, por conta dela estar com a roupa curta, por conta dela não cuidar direito das crianças, por conta dela não ser uma boa esposa. Isso não é mais, não pode ser considerado como argumento de defesa e nem argumento jurídico mais. Então, eu sei que você também é, Regiane, defensora do Tribunal do Júri. Eu acho que não há problema nenhum em se manter esses delitos no Tribunal do Júri. Pelo contrário, é a forma como nós olhamos para esses delitos. A gente tem que colocar a lente de gênero em cima desses delitos. Permanece ao lado e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue, onde flui a correnteza do canal do Gangue. Sentinelas, equipagens estrelas, taqueiros, madrugadas, escolas de samba. Nenhuma estrela brilharia no céu. Todas estariam nos seus filhos. Que vergonha daquilo. E o que veio não era novidade. Não era novo. Não era fresco. Desde pequena, acostumada a viver assim. Desde pequena, habituada a se calar. Mas uma arma, um maldito cano, apontado, sem pudor para a fronte dela. E aquela baladinha longa, aquele tiro, de endereço e cadeira aquele buraco levava a sujeira das nossas mãos, das nossas mãos. Calejadas,
Antônio Heredia Ribeiros. Não consigo me mexer. Meu corpo dói. O que está acontecendo? Marcos! Marcos, cadê você? Marcos estava sentado na cozinha. Como se estivesse 2 passos à frente. Com a corda na sua mão. Mentiras e mais mentiras. Mentiras. Mentiras que me viram como verdade. Como pregos. Como pregos que perfuravam as minhas mãos aos poucos. Eles entraram, eles roubaram tudo, eles tentaram me enforcar, eles me bateram e eu tive que contar onde estava a minha arma. Mentira! Era tudo mentira dele. Sempre foi. Mais uma vez, eu ali, naquela cadeira, mostro 3 filhas pequenas chorando. Uma sensação de incapacidade que me consumia minuto após minuto. Por anos, eu acredito, por longos e intermináveis anos, 19 anos, 228 vezes, 6.840 dias, 164.160 horas. Quando a gente apanha, cada segundo que se passa é uma eternidade. Eu acreditei simplesmente, apesar de como eu tive roubado por muito mais. Eu acreditei nas mentiras venenosas e
passavam pelas minhas veias conseguiam impedir minha entrevista. A dignidade. Eu acreditei mais uma vez no homem arrependido. E em suas palavras nojentas, que durante a vida inteira me convenceram. Dessa vez aquela bala tinha nome e rosto. Aquele furo tinha aliança e 3 filhas pequenas. Marcos Antônio de Medeiros. Meu marido, pai das minhas filhas. O outro daqui é normal. Meu agressor. Maria da Penha Maia Fernandes. Mesmo quando tudo pede um pouco mais calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e faz pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Quem vai saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para, não. Eu sou Liliana. Sou Marina. Eu sou Ana Maria. Sou Ana Maria. Eu sou Maria. Eu sou Elsa. Eu sou Garibaldi. Eu sou Frida. Eu sou Jaqueline. Eu sou Caroline. Eu sou Anne. Eu sou Sandra. Eu sou Vanessa. Eu sou Dandara. Eu sou Cristina. Eu sou Marielle. Eu sou Nilce. Eu sou Dari. Eu sou Andressa Assonta Bussolaro.
Sou artista. Sou mulher. Bom dia a todos. Vou vir aqui, eu vou deixar vocês me verem. Bem rapidinho, só vou nos apresentar. Eu sou Andressa Zonta Pistolar. Sou artista, sou mulher. Estou nessa causa de todos vocês. Assim como o coletivo Ciro, que é um coletivo nosso, meu, do meu esposo, Bruno, que é o diretor, Bruno Loiar, onde estava o operador de som. Nós queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui para falar sobre esse assunto tão quente, que nós iniciamos a vida inteira. E eu quero dizer que somos uma parceria muito legal com a coordenadoria da mulher. Nós apresentamos no começo de março uma peça nossa chamada Entre Laços, que é uma peça que fala sobre violência doméstica. Nós apresentamos na Casa da Mulher Brasileira, que é uma oportunidade incrível de apresentarmos lá. Nosso grupo é super novo, estreamos em novembro, nossa peça de laços. E nosso primeiro edital que nós escrevemos, nosso primeiro edital de teatro, nós somos selecionados, foi o Festival Cinematografense de Teatro Ciro, o Festival Qualquer Cena, que acabou de terminar essa semana, então foi uma correria. E é um prazer imenso nós podermos estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Esses papelões que vocês veem aqui, durante o nosso espetáculo, antes de iniciarmos, nós perguntamos para que as pessoas escrevam se elas já sofreram violência, seja ela qual for, ou se conhece alguém que sofreu, escreva, nos conte sua história. E aqui estão algumas. Algumas pessoas, algumas mulheres, alguns homens que escreveram. Se quiserem, vai estar aqui alguns convidados, você pode virar, pode pegar na mão, olhar nele. E isso foi muito importante para nós. E nós esperamos que vocês conheçam o nosso trabalho. Nós vamos estar em cartaz de relatos daqui a alguns tempos, ainda não sabemos a data correta. Mas nós pedimos para vocês entrarem na página do nosso coletivo no Facebook. Se chama Coletivo Usina. Coletivo Usina. Curtam na nossa página, que vocês vão ver todas as informações sobre relatos, sobre outros trabalhos do nosso grupo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Alessandra, Vanessa e todo o pessoal que sempre nos acolheu. É um prazer enorme estar aqui. Bom, gente, foi a Sketch Cultural Coletivo Usina. E para a gente encerrar, eu queria agradecer a doutora Aline Yamamoto pela sua palestra e também aos debates que foram feitos aqui, porque nos traz à tona aquilo que deveria ser óbvio e infelizmente não é, né? Tem que dizer que não se pode matar a mulher, né? Chegamos a esse nível ainda em 2018. E me lembra, isso me faz lembrar a situação que muitas vezes quando noticiado esse tipo de morte, e que geralmente é uma reportagem falando da vítima e falando que ela era uma pessoa muito querida pela família, era uma pessoa muito querida pela vizinhança, no seu local de trabalho, pelas pessoas que as conheciam. São feitas entrevistas com essas pessoas. Quer dizer, nós precisamos provar que essa mulher não merecia morrer, né? Nós precisamos fazer esse tipo de prova. Não basta ela ter sido vítima de um crime. A gente ainda tem que dizer, olha, ela não merecia morrer porque ela era querida na família, porque os amigos gostavam dela, a vizinhança tinha um carinho por ela. Quer dizer, a que ponto chegamos, né? Isso mostra que nós estamos bastante degradados na nossa forma de ver as coisas.